Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos gravando essa série, vai para o nosso canal agora. Os irmãos continuam, inscreve no nosso canal, comenta no nosso canal, deixa like. Muito obrigado por cada pessoa que tem inscrito lá. Deus abençoe cada inscrito em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja sobre os nossos inscritos em nome de Jesus. Estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Hoje nossa série vai estar no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar das lições da mulher sunamita. Então vamos orar para que Deus visite essa série aqui na igreja e a série que vai ser também na nossa rede social. Sim, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, nessa noite eu, a mulher, diminua, que Jesus apareça aqui no altar da igreja. Jesus apareça na congregação. Jesus apareça na frente da igreja, Pai. Aparece neste lugar, Rei da Glória. Envia Miguel, teu anjo, para estar na frente da igreja com a espada de fogo, meu Pai. Todo principado, potestade, dominador e príncipe das trevas, venha dobrar o joelho ao nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. E ao nome do Senhor seja dado honra, glória, majestade, domínio para todos sempre. E o Senhor apareça no altar da igreja. Venha sobre a minha vida. Que não seja mais eu agora falando da minha vida, do meu ego, da minha carne, mas que seja o Senhor na palavra. Toma, ó Deus, a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo da verdade. Manda a tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, que não seja o que nós queremos, mas o que o Senhor queira. Que a tua vontade nessa noite seja perfeita, agradável. Abra, Senhor, nossos corações agora para ouvir a tua voz, Senhor da glória. Enquanto eu prego, visita este lugar. Visita também essa casa onde vai entrar minha voz. Visita, meu Deus, aonde entrar a minha voz, que o Senhor entra junto, fazendo tua obra, o teu querer, a tua vontade, meu Pai querido, meu Pai celestial, em nome de Jesus, meu Pai. Opera maravilha, reforça a tua unção no altar da igreja. Arabandarabria cerebrianderebriandagaçoba labacheia, ribiandalabria choremiandalabria cantelebriacei. Reforça a tua unção dentro da igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós já te agradecemos, já te louvamos, te glorificamos pelo poder da palavra, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sunamita e o seu filho, série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. A primeira série nós falou de Maria. A segunda série nós falou de Maria Madalena. E hoje nós vamos falar da Sunamita. São mulheres que marcaram a história bíblica. Mulheres que deixaram um legado para nós. Para mim e para você nessa noite. A Bíblia vai dizer no capítulo de 2 Reis 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto
junto ao muro. Ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desveio, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Dizera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi diz: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que ele disse: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou, levou sua mãe, esteve sobre o seu joelho até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, para que volte. E disse ele: porque vai a ele, hoje não é lua nova, nem sábado. E ela diz: tudo vai bem. Aleluia. E aí nós vamos pregando até o final. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos tirar algumas lições aprendendo com esta mulher. Essa mulher aqui não era uma mulher qualquer. Era uma mulher equilibrada. E era uma mulher de Deus. Uma mulher que a Bíblia fala que ela era rica. Ela tinha um bom marido. Ela tinha os bens material. Só que faltava uma coisa, que era um filho na vida dela. Mas a história vai dizer que essa mulher, ela tem uma grande lição de vida, porque ela não pensava só nela. Ela não pensava só na casa dela. A Bíblia diz que ela via Eliseu, um profeta de Deus, um homem que recebeu a unção de Elias, passava para lá e para cá. E a caminhada onde Eliseu terminava a sua caminhada era longe. E aquela mulher, ela sentiu no seu coração. O Espírito Santo colocou dentro dela que Eliseu era um homem de Deus. É por isso que ela vai fazer um quarto e trazer Eliseu para o muro da casa dela. Porque ela viu que era um homem de Deus. Aí ela vai e vai trazer ele para sua casa. Então, ela era uma mulher que ela tinha visão. Ela viu que aquele homem, e ela disse ao seu marido. Então ela chega no marido dela, ela conta para o esposo que tem um homem de Deus, um santo homem que caminha todos os dias para lá e para cá, que para eles construir, façamos-lhe pois um pequeno quarto junto ao muro.
E lhe ponham uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, a dizer que vindo ele a nós, para ali de noite ele se retirar. Então ela tinha visão, não pensava só nela, na casa dela, na vida dela, mas ela conseguia ver a caminhada deste homem e que era um santo homem de Deus. Quando se trata, irmão, nós trazer algo de alguém para nossa casa, você tem que trazer alguém que realmente é de Deus. Porque muitos de nós têm pagado preço. E muitas vezes nós colocamos alguém na nossa casa que não tenha nada de Deus. São pessoas ingratas, vai dar o bote em você e em mim mais na frente. Então essa mulher aqui, nós vamos aprender uma lição. Que ela trouxe para a casa dela porque Eliseu era homem de Deus. Ela hospedou um homem de Deus. E além dela hospedar um homem de Deus, ela vai e avisa o marido dela. Ela conta para o seu esposo e faz um quarto para este homem, para que quando ele voltar, ele se retire. Então Eliseu não ficava totalmente dentro da casa da Sulamita, ele ficava num quarto. Ele não ficava dentro, ele ficava em um quarto onde ele vinha, se retirava. E ali estava o servo de Eliseu, Geazi. Então nós devemos saber disso. Quando nós vamos acolher um missionário, uma missionária, tem que ser verdadeiramente uma pessoa de Deus. Porque muitas vezes nós queremos acolher uma pessoa que não é de Deus dentro da nossa casa. Nós vamos pagar o preço com as revelações, com aquelas profecias que aquelas pessoas vão passar ali para nós. Se não for profecia e revelação de Deus, nós vamos pagar o preço e sofrer. Mas ela trouxe um homem de Deus. Por quê? Porque um profeta ele tem revelação. Um profeta ele tem profecia. E a profecia sendo de Deus cumpre. Agora, não sendo de Deus, nós acreditamos e pagamos o preço. Então, ela não pensava só nela, mas ela pensou no homem de Deus. Ajudou, construiu um quarto para proteger o homem de Deus. Essa é uma das lições que esta mulher teve. Nós também. Nós podemos ajudar o reino de Deus. Nós podemos fazer outras pessoas felizes na terra. Nós podemos abençoar outras pessoas de Deus na terra. E assim a felicidade vem para nós também. Estamos vivendo numa geração em que as pessoas, irmãos, só pensam neles, na sua barriga, na sua casa, na sua família, no seu eu, no seu ego. Uma geração que muitos só procuram a igreja nas necessidades. Quando recebe o milagre, vai embora. Mas nós estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia que essa mulher, ela já tinha tudo. E mesmo assim, ela quis, ela teve visão de abençoar um homem de Deus. E a palavra diz que por ela abençoar o homem de Deus, ela vai receber um milagre na vida dela. Porque ela tinha tudo, mas ela não podia gerar, ela não tinha filho. Faltava algo na vida daquela mulher. E esse algo era só um milagre de Deus. Então, veja aí, irmão, que quando nós, em nome de Jesus, eu repreendo toda a sonolência aqui dentro da tua casa agora, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, passa sobre cada irmã que estiver aqui agora o poder do sangue do Cordeiro. Que seja repreendido o espírito do sono aqui dentro da igreja agora. Que seja despertada cada mulher que está aqui agora. Em nome de Jesus. Eu mando e ordeno que o espírito da sonolência bata em retirada.
Aleluia, em nome de Jesus. Que as tuas filhas, Pai, recebam da tua palavra. Renova o corpo de cada uma que entrou aqui nessa noite. Renova a célula. Expulsa a moleza, a fraqueza agora, Espírito Santo. Rebianda, abre a semi, andarabe a cheia. E que entra, Pai, a palavra no nosso coração, na nossa mentalidade, em nome de Jesus, Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. A palavra é a maior parte do culto. E que nós não podemos deixar o inimigo roubar de nós, irmãos. Não permita o sono entrar na sua vida logo que você estiver ouvindo a palavra. Em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, por ela ter acolhido aquele homem, ela recebe o maior milagre. Um dos sonhos daquela mulher realizado. Quando você faz o bem para uma pessoa de Deus, que você tem certeza que é Deus que está pondo no seu coração, para você fazer, não vai fazendo assim o bem por emoção, não. Não vai fazendo as coisas por emoção, não, irmão. Mas você tem que ter visão para fazer. Porque muitas vezes nós saímos fazendo com as emoções, nós vai pagar preço. É com visão. Ela tinha visão, ela via que este homem era de Deus. E ela o acolheu. E ela foi abençoada. Muitas vezes nós estamos na nossa casa, bate uma pessoa na nossa porta, pede alguma coisa, você vai dar. Você nem teve visão, sabedoria. Você vai e faz, aí você acostuma àquela pessoa. Aquela pessoa vai pegar a liberdade em te pedir. E o dia que você falar não, aí agora você tem que estar preparada para as pragas e maldição que aquela pessoa vai lançar em cima de você. Então, quando a gente vai fazer o bem, a gente tem que ter a visão que Sunamita teve. Sunamita, ela via que ela era de Deus. Então ela o acolheu. E ali Deus, ele fez a recompensa para esta mulher. Na nossa casa, nós não põe qualquer pessoa. Nós não atende na porta qualquer pessoa. Nós não pega um pacote de feijão e de arroz seu, que é ungido, e dá para uma pessoa e vender, não. Nós temos que ter visão na nossa casa. Quantas vezes eu pegava minhas coisas e dava para pessoas e Deus me advertiu. Tem que ter visão na tua casa, né? Qualquer gente que chega na tua casa, que você vai levar para tua cozinha. Não é qualquer gente que você vai levar para teu banheiro. Não é qualquer gente que vai entrar no teu quarto, na tua sala. Na tua casa é visão. Na porta da tua casa, irmão, é visão. Já conversei com casais que teve o casamento destruído, porque acolheu um grupo de pessoas para churrasco dentro de sua casa. E quando olhou, viu uma cobra num daqueles que estava no meio da festa. E aquilo ali passou o olho de tudo que a pessoa tinha e começou a pedir. E logo o casamento foi acabado. A empresa acabou. Teve a vida destruída e estava lá em cima do monte. Não tinha nem força esse irmão para orar. Então, irmão, vigie na tua casa. Não vai atendendo a necessidade sem visão. Mas na nossa casa é com a sabedoria. Aí Deus vai fazer milagre na nossa vida. Aí o que acontece? Como ela tinha visão, era um homem de Deus que ela acolheu. Geazim era o moço, por quê? Porque Geazim passou o olho na vida da mulher. Ele mandou perguntar assim, ó, Eliseu, olha, dá uma olhada sobre a vida dela, vê o que falta. Então quando você traz uma pessoa para tua casa, você acolhe com emoção, sentimento, ele passa o olho em tudo que você tem. Muitas vezes ele vai passar nas tuas virtudes.
Vai dizer, ela é boazinha, ele é bonzinho, ela tem esse lado, ele tem esse lado. É naquele lado, irmão, da bondade que essa pessoa vai sugar você. Da mesma forma, o Espírito de Deus, Eliseu manda o servo dele. Aí ele fala assim, então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela pôs diante dele. Porque tinha dito, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desveio, e que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou o chefe do exército? Dizer a ela, eu habito no meio do meu povo. Então ela já era daquela cidade, ela já estava no meio do povo, não precisava de falar nada para o chefe, nem para o rei. Ela já tinha tudo, só faltava um filho. Então disse ele, que se há de dizer, pois, por ela? Então Geazi disse, ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Então ele observou a vida dela, viu que faltava só um filho. E aí o marido daquela mulher era velho, não tinha mais deleites, não tinha mais prazer. Era como Abraão e Sara. Mas para Deus nada é impossível. Quando Deus quer honrar pela palavra do profeta, pode ser velho, pode ser o que for. Como Deus queria abençoar Eliseu, ele queria abençoar aquela mulher pela gratidão dela ter lhe dado um quarto ali à noite para eles passarem a noite até amanhecer o dia e chegar ali onde Eliseu morava. Então a gratidão, irmão, ela traz milagre. Quando nós temos a gratidão, Eliseu, ele teve a gratidão por aquela mulher. E ali mesmo o marido daquela mulher sendo velho, Deus vai gerar uma criança naquela velhice, através de uma gratidão. Então o Espírito da gratidão, ele traz multiplicação, ele traz milagre. Nós vemos que Jesus, quando ele pegava 2 peixes, 5 pão, ele agradecia, aquilo multiplicava, matava a fome de 5.000 mulheres, 5.000 homens. Então que nós venhamos ser uma pessoa grata, porque nós vamos atrair gente grata, igual ela foi. Ela fez o quarto e ela recebeu a bênção, e Eliseu também. E Deus fez um milagre na vida dela, através da gratidão. O versículo 16. E ele diz para aquela mulher, e a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela, não, Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela não pediu um filho. Quem prometeu aquele filho foi Eliseu. Essa mulher, ela era rica, já tinha um marido velho, habitava feliz no meio de seu povo. Ela não era uma mulher murmuradora, mesmo que ela tinha problema, ela não era ingrata. Faltava um sonho na vida dela, que era um filho. Ela não pediu um filho para Eliseu. Eliseu que quis profetizar um filho na vida dela. E ela era uma mulher grata, irmão. Então às vezes tem coisa na minha vida que ainda não aconteceu, na das irmãs, na sua. Mas que nós venhamos ser gratos. Que nós venhamos continuar no reino de Deus. Não é porque tem áreas que não deu fruto que nós venhamos ser infelizes, mas ser feliz. Então ela não pediu. Ele vai e promete que ela vai ter um filho. Então Deus cumpre a profecia no versículo 18. 17. Concebeu a mulher, deu à luz um filho no tal tempo determinado, no tempo da vida que Eliseu lhe disse. Aí teve um tempo que a profecia cumpriu, porque mesmo ele sendo um homem de Deus, mas tudo tem um tempo. Às vezes nós recebemos uma profecia, vai levar até 40 anos para aquilo acontecer. Se aquele profeta é de Deus, pode passar o tempo que for.
Se aquele profeta é boca de Deus, o Espírito de Deus está nele, aquela profecia não vai cair por terra. Ela vai se cumprir nas nossas vidas, da maneira e do jeito que o profeta disseram. Então a profecia era de Deus e ela cumpriu, cresceu o filho. Porém um dia esse menino foi ali com os segadores do seu pai, com os trabalhadores, e ele teve ali uma dor de cabeça. Nós não sabemos qual foi aquela enfermidade. Só que naquela enfermidade, irmão, aquela criança disse: ai, ai, é a minha cabeça. E aquela criança faleceu. E quando aquela criança faleceu, o pai levou e tomou ali aquele moço e leva a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe no 20 e esteve sobre o joelho. Ainda não tinha morrido. Quando chegou meio-dia, ele ficou no joelho daquela mãe, morreu. A promessa morreu. Se fosse eu e você, ia meter o pau no profeta. Ah, mas não era filho do profeta? Não era a promessa de Deus? Então aí você vê que muitas vezes Deus te prometeu algo. Muitas vezes você vê sua promessa descendo. Muitas vezes sua promessa pode até ter morrido. Mas qual é a postura que nós temos que aprender nessa noite? A postura de sunamita. Sunamita não amaldiçoou o profeta. Sunamita não murmurou. Sunamita não jogou pedra nos crentes. Sunamita não falou mal da igreja. Nós também. Às vezes nós foi para a igreja, um profeta deu uma revelação para nós, nossa promessa foi para o buraco. Mas não precisa você julgar os crentes tudo e levar o nome dos crentes tudo para a lama. Não. Nós venhamos ser mulher de Deus nessa geração. Como poucos dias eu vi uma filha que foi morta por um pastor. E aquela mulher fazia a obra, ela disse: eu não vou jogar o nome dos crentes na lama. Não é porque um lobo matou minha filha que eu vou dizer que todos os pastores têm o mesmo espírito e que os crentes não prestam. Ela falou: eu vou continuar pregando aqui na terra, vou continuar fazendo a obra. Minha filha está com Deus e ele vai prestar conta com Jesus aqui na terra. Essa mulher, ela deu exemplo de fé. Sulamita também. O teu filho da promessa que Deus tinha dado para ela morreu. E ela não pediu filho. O que ela fez? Ela vai em quem lhe prometeu o filho. Ela vai ir no profeta. A Bíblia diz que subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou seu marido, diz: manda-me já um dos moços, uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, para que volte. E disse no 23, por que vai a ele? Hoje não é lua nova, nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Irmão, ela nem relatou para o marido que o filho tinha morrido. Olha a fé da sulamita. Ela avisou seu marido que a mulher casada é submissa. Ela avisa o marido, coloca ali o filho morto no quarto do homem de Deus. Ela cria em Eliseu. Ela sabia que o Espírito Santo estava em Eliseu. Mesmo que a promessa estava morta, mas ela não murmurava, ela cria que Deus estava naquele homem. Então ela vai até aquele homem de jumenta, que nós sabemos que uma jumenta numa caminhada longe demora a chegar naquele endereço. Mas ela é persistente, ela é de fé, ela vai. Ela não conta para ninguém o que está acontecendo na casa dela, nem para o seu marido. Eu e você, irmão, nós aprendemos que essa mulher tinha fé. Nós temos que ter fé. Não é para todo mundo que eu saio contando minha vida, não. O que está passando dentro da minha casa não é para o povo que está na rua. Não é para as outras pessoas que não têm intimidade com Deus. Ela vai contar a dor dela, vai chorar para a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus.
nós também tem que ter esse discernimento e tem que ter essa fé. Então, nós aprendemos que ela foi, partiu, ela pôs, não falou para o marido que ela ia fazer. Veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. Sucedeu que vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, porque o pastor conhece sua ovelha. De longe ele disse: aquela lá é a mulher que acolheu nós. Aquela lá é a mulher que fez o quartinho. Vai até ela, Geazi. Então, o seu pastor conhece a ovelha dele. A ovelha, ela também conhece o seu pastor. Você, quando está passando um problema, você tem que abrir o coração do seu pastor. Para a sua pastora, você tem que ir até o seu pastor, até a sua pastora. Como essa mulher aqui deu exemplo, ela vai a Eliseu, porque quem estava cuidando da alma dela, quem estava cuidando era Eliseu. Então ela vem até ele. Quantas pessoas, irmão, está numa igreja, na hora do problema ele vai desabafar com a pastora lá da outra igreja, lá do outro ministério. Ele não conta para o pastor dele o que está acontecendo. Não, olha o exemplo. Eliseu, quando vê, já sabe que é aquela mulher. E ela vem desabafar, tem confiança no profeta de Deus. Nós precisamos ter confiança nos nossos pastores, nos nossos profetas. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Então, você tem que desabafar com da casa, não é com estranho. Nós estamos aprendendo no Salmo 144, livra-me dos estranhos, das muitas águas. Porque quantas pessoas deixam de contar para a pessoa que é próxima a ele, que está ali com ele, o que está passando, e vai contar para uma pessoa que você vê de vez em quando. Você acha que aquela pessoa vai ter amor, vai ter dó, compaixão, empatia? Não vai. Ela vai querer que você se lasca. Então nós temos que aprender contar, ajudar, confiar no outro. E ali ela foi, não contou para ninguém, mas confiou na palavra de Eliseu. E o que acontece no versículo 26? Agora Geazi foi a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai bem. Olha a postura dessa mulher, irmão. A mulher não conta a vida dela para o seu marido, nem para o servo do profeta, mas vai desabafar para o profeta que tinha o Espírito Santo de Deus. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque sua alma está triste de amargura. E o Senhor não revelou nada para Eliseu. Então, irmão, quando nós estamos tristes, o que nós temos que fazer? Chorar. O choro é bálsamo. O remédio de quem está triste é chorar. Chora e deixa as lágrimas descer no pescoço. Chora nos pés do Senhor Jesus quando você está triste. Não sai contando no WhatsApp para as pessoas do Zap, não. O remédio de quem está triste é entrar no quarto, chorar até a alma sentir. E ela fez. Quando ela chegou nos pés de Eliseu, que era um homem de confiança, ela chorou. Eliseu tinha um espírito de revelação, mas Deus não revelou o que estava acontecendo com aquela mulher. Então tudo isso mostra que Deus só revela ao profeta quando Ele quer, porque a glória é de Deus. A glória não é minha. Às vezes as pessoas falam: eu vou buscar revelação no homem, na mulher que tem o dom, mas só se Deus querer revelar. Se Deus não querer, não adianta forçar. É Deus quem revela na hora que Ele quer. Então não foi manifestado o que estava acontecendo, e Eliseu deixou ela chorar.
Porque nós devemos, quando alguém está chorando, nós devemos deixar chorar. Quando está alegre, nós devemos deixar estar alegre. Chora com os que choram, alegra com os que se alegram. E ele deixou que ela colocasse para fora, porque isso faz bem para a alma. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me engane. E ela disse a Geazi. Aí Eliseu manda Geazi pegar o bordão dele, ir lá e colocar o bordão naquela criança, irmão. Ele pensava que porque Elias transferiu unção para ele pela capa, que ia acontecer, que se ele mandasse o bordão dele, também ia passar unção, mas não passou. Por quê? Porque a salvação é individual. E o Espírito Santo também é individual. É para quem busca. É como Mateus 25. Aquelas loucas vai vir naquela que está com a unção, querendo a unção delas. Mas elas não vai ter. Porque as 5 prudentes, elas buscou. Então nessa hora, Eliseu pensou que ele ia transferir a unção naquele bordão, colocasse na criança, a criança ia ter saúde. Mas não funcionou. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão da tua mão. Vai entre alguém, se entrar alguém, não salde. Se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O 30, porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Como ele era o pastor dela, ele foi com ela. E Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino. Não havia nele voz nem sentido. Voltou a encontrar com ele, trouxe um aviso dizendo: não despertou o menino. Aí agora Eliseu vai ter que ir na casa daquela mulher. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já tinha morrido sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Então quando ele entra, ele não desespera. Mesmo que está morta a promessa, ele vai orar. Porque o remédio do crente não é desespero. O crente, quando está passando pela morte, pelo luto, pelo vale, pelo deserto, aí que ele tem que orar no quarto dele. Aí que ele tem que prostrar a boca, não pode clamar ao Senhor. E não murmurar. Então ele vai e ora. Que é a minha receita e a tua. Fechou a porta e foi orar. Subiu e deitou sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre o olho dele, suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos, porque 7 é o número da perfeição, 7 é o número de Deus. Eliseu não murmurou, mesmo no desespero. Ele creu, ele orou, deitou sobre aquela criança, que foi a estratégia que Deus lhe deu, e aquele menino voltou. Porque, irmão, cada um de nós, depois que você orar, Deus vai te dar estratégia para você conseguir o milagre. As estratégias, quem vai te dar é Deus. Através de quê? Das suas orações. Cada um tem uma estratégia. Então, chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Chamou-a. Veio a ele e disse ele: toma teu filho. Veio ela, se prostrou a seus pés, se inclinou à terra, tomou seu filho e saiu. Então esse é o exemplo de uma mulher de Deus, uma mulher boa, que fez o bem, recebeu um milagre. Seu milagre morreu. Ela não contou para o seu marido, para o servo de Eliseu.
ela vai e fala: eu só vou sair daqui, Eliseu, com você. Foi você que me prometeu um filho, não foi eu que pedi, não foi Geazi. Nós temos que ter atitude de mulher de Deus. Nós temos que ter postura de mulher de Deus. Ela só sai com Eliseu. Então essa sulamita não era uma qualquer não. Ela não era uma mulher que qualquer um passava ela para trás não. Quando ela estava com problema, ela resolvia com quem? Com quem lhe prometeu, com quem lhe fez aquele problema. E que eu e você seja assim. Mulher de postura. Nós viemos resolver nossos problemas com maturidade. Nós viemos olhar no olho daquele que nos fez a promessa e dizer: ó, é assim, assim. Você falou que ia ser assim, então eu estou com esse problema, é com você. E esta mulher deixou essa lição de caráter para nós. Era uma mulher de postura, uma mulher madura, resolveu o seu problema com quem lhe prometeu o filho. Ela não pediu, foi Eliseu, e foi com Eliseu que ela resolve o seu problema. Que eu e você sejamos mulheres de caráter, mulher que fazia tudo e contava com o marido, mulher que fazia tudo o que ela precisava. Ela ia no seu líder, no seu pastor, mas ninguém passava ela para trás. Nós seja esta mulher, mulher valente, mulher de fé, mulher guerreira, mulher que confia no profeta de Deus, mulher que tem a visão de Deus. E ela, o profeta teve que ir na casa dela, entrar no quarto, orar e abençoar a vida dela. Em quem será nessa noite que você confia? Qual será o tipo de profeta que você está correndo atrás? Que tipo de pastor que você está seguindo? Aquele que na hora que você está com problema nem pisa na tua casa? Aquele que na hora que você está necessitada nem vai na tua vida? Que nós sejamos como Sulamita. Nós venhamos andar com pessoas de confiança. Que na hora da luta essa pessoa venha nos socorrer, venha nos ajudar. Que nós não venhamos viver uma vida de aparência. Está cheio de crente que vive no ministério, irmão, mas na hora que está na prova, aquele pastor não lhe serve, não lhe atende, não lhe ajuda, e ele sai atrás de qualquer um. Mas que nós sejamos uma mulher de fé, uma mulher de confiança. E assim fica para nós essa lição. E tudo deu certo, tanto do lado do profeta e tanto do lado daquela mulher. E que assim seja na nossa vida. Nós venhamos seguir os passos dessa mulher. Fé, valor, respeito e visão, em nome de Jesus. Deus abençoe nossa palavra, nossa pregação, a vida daqueles que vão assistir, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a palavra aqui na igreja, em nome de Jesus.